Olá para todos. Eu sou a professora Adriana Matei. Sou formada em Letras em Inglês pela Universidade Federal do Paraná e tenho trabalhado com alguns alunos de vários cursos, de várias graduações, com textos e leitura de textos na língua inglesa. Eu sei que vocês vão fazer algumas provas do Enem e para isso eu vou trazer algumas dicas, né? E eu espero que todos aprendam bem, eu espero que todos aproveitem bem essas dicas, porque elas não somente valem para a língua inglesa, mas também valem para outros idiomas, né? Então o pessoal que for fazer provas com espanhol pode utilizar as minhas dicas, o pessoal do inglês, quem for fazer prova em francês, enfim. E não só para as questões do Enem, mas quando vocês tiverem a necessidade de ler algum texto na língua inglesa, por exemplo, vocês também podem lembrar das técnicas, o que a gente chama de reading strategies, né, para tentar entender um pouquinho desse texto que está diante de vocês. Muito bem. Então, quando eu começo as aulas com os meus alunos, eu sempre digo, pessoal, que tipo de texto se apresenta? Que tipo de texto vocês têm em mãos? É um convite? É uma bula de remédio? Um anúncio ou um artigo de jornal? Então vejam que essa é a minha primeira dica, tá? Quando vocês estiverem diante de uma questão para decifrar, para tentar interpretar e responder às alternativas, a primeira coisa é identificar o tipo de texto. Por exemplo, eu posso ter um convite com o desenho de uma garrafa e dizendo the oldest, the better, né? Então, o que significa isso? Alguns livrinhos embaixo da minha sentença, né? E a garrafa, então, dizendo ali, passando uma mensagem, né? Quanto mais velho, melhor. Então, o que eu posso entender, por exemplo, deste texto, né? Uma sentença apenas, né? Eu posso entender o seguinte, que vinho, né? O desenho da garrafa de vinho significa que quanto mais velho o vinho, melhor. E os livros embaixo da garrafa podem me dizer o seguinte, que é um convite, né, à compra de alguns livros daquela determinada editora, que por ser muito tradicional no mercado, também é a melhor. Tá? Então vejam, a primeira dica sempre é verificar o tipo de texto, seja em qualquer língua. Então vocês têm lá uma bula de remédio, vocês já vão saber, né, que as informações que estão ali se referem a remédios. Se vocês têm um formato de convite, vocês vão entender e vocês já vão se programar para interpretar esse texto com informações relacionadas a convite. Daí vocês vão para as informações mais específicas. Se for um artigo médico de uma revista médica, mesma coisa. E como vocês sabem, nessas provas de concursos, né, provas do Enem, provas para entrar no vestibular, vocês vão ter textos para interpretar, ok? Eu gostaria de mostrar para vocês também 3 técnicas famosas na língua inglesa, né, das reading strategies, que ajudam bastante na compreensão, na interpretação de textos. Confiram aqui comigo. Então, como estratégias de leitura, na letra A vocês têm leitura superficial, skimming, a leitura rápida do texto para conhecer o tema principal. Bem, o que significa então o skimming, leitura rápida? Significa que após, né, identificar a forma do texto, após vocês terem uma noção do que ele seja, do que ele representa em termos de formato, e não precisa de palavras para isso, né, basta o formato do texto, vocês vão fazer então o skimming. E o skimming na língua inglesa significa passar os olhos de forma corrida. Então vocês vão fazer uma leitura bem geral. Sabe para que fazer uma leitura geral? Para que vocês peguem a ideia central daquele texto. E olha, isso é muito cobrado, tá? Por exemplo, no material que vocês vão ter acesso no portal, tem um texto para vocês. E nesse texto, a primeira pergunta é: qual é o assunto geral tratado no texto? O texto se refere a quê? Então vejam, pessoal, passem os olhos
de forma corrida no texto. Vocês não precisam se preocupar com dicionários, tá? Então, vocês vão olhar e vão tentar identificar qual é a ideia geral, ok? Bem, numa segunda estratégia, nós temos a leitura objetiva, que é o scanning, leitura para a busca de informações específicas do texto. Muito bem. Uma vez identificada a forma, o tipo de texto que vocês têm ali na frente, né, para análise, vocês vão fazer o skimming, que é a leitura rápida, e logo em seguida o scanning. Então, eu vou dar um exemplo bem prático. Bem, o texto que tem na minha frente se refere à poluição do ar. Então, eu já sei que é air pollution. Bom, as palavras já me ajudaram, né? Se vocês estão lendo e se vocês estão tendo acesso às notícias, vão saber, por exemplo, que 70% da língua inglesa é em latim. Então, nós temos muito conhecimento na língua inglesa que vai ajudar, é um conhecimento que está interno e que vai ajudar na interpretação, tá? Então, não precisa se preocupar com o dicionário nesse primeiro momento. Uma vez terminado o skimming, vocês vão para o scanning. E o que é o scanning? Como eu disse ali, a busca específica para informações no texto. Essa busca específica acontece da seguinte maneira. Vai a minha dica aí. Vocês vão dividir o texto em parágrafos, tá? Então, se for um parágrafo, ótimo. Onde vai estar a informação principal? Na primeira sentença, que a gente chama de topic sentence, tá? Então, vocês vão dar um olhar mais criterioso, vai ser um olhar mais cuidadoso, tentando entender qual é a primeira mensagem ali. Se for um texto que contenha mais de um parágrafo, um texto com 2, um texto com 3, vocês vão perceber que sempre nessa primeira linha, ou então na última linha do parágrafo, também tem a informação central do texto, tá? Muitos textos na língua inglesa são escritos dessa forma, eles têm e mantêm uma certa tradição de escrita, onde a primeira sentença contém a informação principal e a última sentença tem a ideia concluindo. O que significa para vocês? Uma chance aí legal de interpretar e de captar a ideia central. Bem, se vocês têm, então, a ideia central de cada parágrafo e já uma certa noção daquilo que o texto propõe, daquele assunto que é geral, vocês vão, então, começar a compreendê-lo de forma mais específica, tá? E vão começar a ter condições de resolver questões, ok? Muito bem. Uma terceira dica é a leitura detalhista, throughout. É a leitura para pegar detalhes e absorção máxima do texto. Vejam bem, gente. É muito parecida com o scanning, tá? Só que essa leitura é mais detalhada ainda. Tá? Então, no scanning, por exemplo, se no texto, tá, pede para vocês, se no texto vocês têm uma informação, por exemplo, de horário de visita ao museu, tá? Vocês já têm esse horário, vocês conseguem identificar essa informação. Agora, então, vocês vão ter toda a ideia concluída. O texto por exemplo, um folder, ele é informativo, fala sobre os horários do museu. Eu tenho aqui já os horários, então se tiver alguma questão pedindo horários do museu, eu já vou conseguir resolver. E vocês vão conseguir, na leitura detalhista, mais informações sobre o horário, sobre o funcionamento e sobre o tipo de obras, por exemplo, que estão sendo expostas. Então, vejam, é uma situação bem gradual. Vocês começam, primeiramente, identificando a forma do texto. Numa segunda estratégia, uma leitura corrida com os olhos para captar a ideia geral. Num terceiro momento, vocês vão fazer o skimming, né? O scanning, que é a busca específica por informações. Nesse momento, vocês já podem ir até as questões da prova, né? E tentar descobrir assim, o que está sendo pedido. E num quarto momento, então, a leitura mais detalhista, tá? Eu também deixo um lembrete para vocês nesse primeiro slide. Há vários tipos de textos com formatos diferentes, tá, pessoal? Então, vejam, os alunos
quando encontram um texto, imediatamente começam a tentar decifrá-lo. E vocês sabem, calma, né, num primeiro momento, percebam a forma do texto e comecem então a utilizar as dicas. Lembrando sempre que vocês trazem conhecimento, vocês estão expostos aos anúncios na língua inglesa, né, às músicas, aos filmes. Vocês sabem que a inserção da língua inglesa na nossa sociedade, no nosso contexto social, é imenso. E vocês têm esse conhecimento. Então, é aí até onde entra a busca por cognatos, tá? Que seria a minha quarta dica. Os cognatos são aquelas palavras que têm uma escrita muito parecida com a nossa escrita, né? Com as palavras do português, e o som também. E a ideia também, né? Então, elas se parecem não somente na escrita, no som, mas inclusive com a ideia, né? Com o significado. Aproveitem esses conhecimentos, tentem buscar cognatos, né? Formato do texto, leitura rápida, que vocês vão fazer aí uma boa prova, tá? Então, resumindo, acompanhem comigo. Reading Strategies. Primeiro, faça uma leitura rápida do texto. Depois, encontre as palavras do vocabulário no texto e sublinhas. Leia as questões propostas sobre o texto. Então, nesta fase, vocês já vão tentar identificar aquilo que está sendo solicitado, até para buscar as informações específicas. Comece a ler com atenção. Identifique as passagens confrontando-as com as questões, tentando resolvê-las. E lembre-se que não é preciso traduzir todas as palavras. Use a dedução. E por que usar dedução? Porque, como eu comentei, né, nós temos aí uma vasta variedade de palavras utilizadas na língua portuguesa, que são emprestadas do inglês, são palavras... não até que são emprestadas do inglês, mas palavras que já estão incorporadas, né, na nossa língua, no nosso idioma. Nós temos acesso às músicas, aos filmes, nós temos propagandas, nós temos já gírias na língua inglesa. Então, todo esse conhecimento pode ser utilizado na hora de interpretar um texto, ok? Vamos para um exemplo prático. Eu trouxe aqui uma sentença para vocês, para perceber justamente a questão da dedução, provando que o dicionário não é assim tão importante na fase inicial, né, de aprendizagem de uma língua estrangeira, e vocês podem dispensá-lo na hora de resolver, na hora de ler um texto, até para resolver uma questão, tá? Então, não fiquem inseguros nas provas, porque vocês têm sim capacidade de fazer isso com bastante sucesso, tá? Acompanhem comigo aqui. Então, a Suíça, alguma coisa, né? Uma palavrinha, não sei exatamente o que é, não consigo entender. Exemplo de xxxxx, outra palavrinha. Pacífica, xxxxx, alguma coisa. Diferentes, mais alguma palavra, e culturas. Muito bem, sem vocês saberem quais são as palavras que estão ali, que são representadas pelo X, qual das alternativas é a correta? Letra A. A Suíça é um país que não aceita bem os estrangeiros. Ou a letra B. A Suíça é um país onde as pessoas de origens distintas convivem pacificamente. Bem, se vocês fizerem aí mais uma vez a leitura da sentença em cima, vão perceber que a letra B é a letra correta. Tá? E para isso, vocês não precisaram de dicionário. Ninguém precisou buscar um dicionário para ver o que significa xxxxx, né? Simplesmente usando a dedução, vocês conseguem ler, né, a sentença e entendê-la. Tá? Eu vou dar mais um exemplo prático. É um parágrafo. Esse parágrafo foi retirado do material que vai estar postado para vocês no portal. Tá? E eu gostaria de chamar a atenção para o uso dos cognatos, daquelas palavras que são muito parecidas com as palavras nossas da língua portuguesa. Tá? Acompanhem comigo. One of the formal definitions of air pollution is as follows: the presence in the atmosphere of one or more contaminants in such quality and for such duration as is injurious or tends to be injurious
to human health or welfare, animal or plant life. Muito bem. Então, nós temos aí a primeira metade deste parágrafo, tá? E se vocês perceberem bem, temos algumas palavras que já dão uma ideia geral, né? Na primeira sentença, se vocês perceberem bem, one of the formal definitions of air pollution. Percebam que nós temos formal definitions, definição formal. Air pollution, poluição do ar, como se segue? The presence in the atmosphere of one or more contaminants. Tá? Então, a presença na atmosfera de um ou mais, né, agentes contaminantes, né, in such quality and for such duration as is injurious or tends to be injurious. Professora, mas agora eu não sei o que significam essas palavras. Continuem firmes, tá? Vamos até o final do parágrafo e vocês vão ver, vão perceber que se trata de poluição de ar e alguns elementos que estão presentes na atmosfera já causando problemas de saúde, né? Injurious, ok? Então vejam lá. It's the contamination of air by the discharge of harmful substances. Air pollution can cause health problems and it can cause damage to the environment and property. It has also caused thinning of the protective ozone layer and of the atmosphere, which is leading to climate change. Então vejam bem, vamos contar uma por uma destas palavras, vamos ver e entender que elas são muito parecidas com o português. Então vejam lá, olha. Formal definitions. Air pollution. Presence in the atmosphere. Presença na atmosfera, né? Contaminants. Temos aí human health, né? Então, human, alguma coisa que está relacionada aos humanos, né? Então, nós temos definição de poluição do ar, presença na atmosfera, agentes que estão contaminando, humanos, tá? Então, veja como a ideia geral do texto vai se formando, tá? Animal or plant life. Então, nós temos aí animal ou planta. Muito bem, e life? Vida animal ou vida das plantas. Life também é uma palavra que é tão comum para nós, né? Tão presente nas músicas, nos filmes, né? I love my life, né? My life is good, minha vida. Vejam lá, percebam. It's the contamination of air by the discharge of harmful substances. Então, continua falando sobre contaminação do ar por substâncias. Air pollution can cause, olha, poluição do ar causa. Então, por mais que vocês não entendam a palavra anterior, vocês entendem a outra. Problems, pode causar problemas, pode também causar, né, dano ao meio ambiente e à propriedade. Causa, né, danos à camada de ozônio, né? Então, protective ozone layer. Então, vejam lá que nós temos aí mais um indicativo, ozone. Quem não se lembra, né, desse assunto que foi tão falado sobre a camada de ozônio? Puxa, então, tudo está relacionado à poluição de ar. Olha, atmosphere novamente e climate change. Tá? Então, aí nessa última sentença, nós chegamos, né, a uma ideia nova. Então, todos os elementos que estão poluindo o ar, né? Todos os elementos que estão poluindo o ar, os problemas que são direcionados aos seres humanos, então ele fala ali, can cause health problems, tá? Nós temos também uma indicação que esses agentes estão causando problemas também nos animais e na vida, né? Na vida das plantas. E por último, como diz o texto, nós temos então climate change, que é a mudança climática. Quantas perguntas, quantas questões vocês conseguem resolver com todas essas informações? Inúmeras, tá? Então, vocês têm aí uma ideia geral do parágrafo, simplesmente identificando cognatos, né? Que são essas palavras similares. Então, se vocês fizerem uma contagem, vão ver que quase, né, uma grande porcentagem do parágrafo está em cognatos, né? E dá condições para a gente de resolver questões. Então, para encerrar esta aula sobre dicas de estratégias de leitura em língua inglesa, lembrem-se que vocês têm skimming, que é a leitura rápida, vocês têm o scanning, que é a busca por informações específicas, vocês têm
a leitura, né, a through-how, que é a leitura detalhista, é onde vocês vão fazer já o contraponto com as questões, vão até as questões, buscam informações nas questões e já começa a buscar as informações mais detalhadas, mais detalhistas, as informações mais específicas do texto. Vocês vão também identificar os cognatos, sublinhem essas questões, essas palavras, né, para que depois vocês possam utilizá-las na compreensão geral da questão. E a dica novamente, sempre cuidando com a formatação do texto. Pessoal, foi um prazer passar essas dicas para vocês. Eu espero que todos tenham uma excelente avaliação, uma excelente prova nas questões que vocês estão se propondo a fazer, tá? Busquem mais informações sobre estratégias de leitura, que vai ajudar bastante. Escutem bastante músicas, assistam alguns filmes, né? Tragam o idioma, se aproximem do inglês, que isso vai ajudar bastante, ok? Tchau para todos!